Parte 2 aqui agora, ó, a gente vai escrever 6 primeiros termos de uma PG crescente, tal que o termo A3 é 8 e o termo A5 é 32. Bom, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser determinar a razão desta PG. E a gente vai determinar a razão dessa PG escrevendo o A5 em função do A3. Bom, eu já expliquei para vocês que matemática não é como você ir lá fazer uma receita e dar certo. Matemática não é receita de bolo. Tem exercícios que tem um jeito de você fazer. Tem exercício que tem dois, tem exercício que tem três, tem exercício que tem vários. Então, o cara tem que pensar na melhor forma que ele vai resolver o exercício. Neste exercício aqui, por que a gente vai determinar a razão da PG escrevendo A5 em função do A3? Porque são os termos que a gente conhece. Eu conheço o A3, conheço o A5. Então eu vou escrever um em função do outro. Certo? Por que não escrever A3 em função de A5, por exemplo, ao contrário? Já vão entender o porquê. Tá? Aqui, ó. A5. A5, quem é A5? A5 é A3 vezes a razão vezes uma razão. Bom, por que eu escrevi desse jeito? Porque eu escrevi o A5 em função do A3. Se você se lembrar, eu falava que a gente tinha que escrever um termo, né? Um termo é igual ao seu antecessor multiplicado da razão. O antecessor de A5 é A4. É justamente o que está escrito aqui. Se você vê, ó, A3 vezes a razão é o A4. Por isso que eu não escrevi o A3. Porque se eu escrevesse A3 em função de A5, não ia dar. Eu não ia conseguir fazer isso aqui. Então, por isso que você tem que ver o melhor método para você resolver o exercício de uma forma eficaz que dê certo. Nesse caso, eu escrevi o A5 em função do A3, porque vai aparecer o A4 aqui, ó, que é o antecessor, né? Se eu fosse escrever A3, quem é o antecessor de A3? O antecessor de A3 é A2. Eu conheço o A2? Não, o exercício não me deu A2. Então eu tenho que fazer de um jeito com os termos que eu conheça, tá? Eu não conheço o A4, só que eu conheço o A3, que é o termo que eu escrevi aqui, ó. A3 vezes a razão, né, ó, que é o A4. O antecessor, isso aqui é o termo antecessor, multiplicado pela razão. Aí, fazendo a conta, né, ó, eu vou ter que o A5 é igual ao A3 vezes a razão elevada ao quadrado, na hora que multiplica essas duas razões aqui. Aí, ó, se você ver, apareceu A5 aqui e apareceu A3 aqui, que é justamente os valores que o exercício me deu. A3 e A5. Aí eu venho aqui e substituo. A5 vale 32 e o A3 vale 8. Então o A5 substitui por 32 e o A3 eu substitui por 8. Copiei razão elevada ao quadrado. Agora eu faço a conta. Eu tenho esse 8 multiplicando a razão ao quadrado, ele passa dividindo. Então vai ficar 32 dividido por 8. Então a minha razão, que é igual a razão elevada ao quadrado. 32 dividido por 8 dá 4. Então eu vou ter razão ao quadrado igual a 4. Aí, ó, esse quadrado aqui que está na razão, ele passa como raiz quadrada. Então vai ficar a razão é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Que se você se lembrar, a raiz quadrada de 4 é mais ou menos 2. Então eu já descobri a minha razão, né? Porque ele pede para escrever os 6 primeiros termos da PG. A gente só consegue escrever os termos da PG se eu tiver um termo e a razão, tá? Então já descobri a razão. Aí agora, isso aqui é muito importante. Como a nossa PG ela é crescente, né, ó, o próprio enunciado deu ali, ó, os 6 primeiros termos da PG crescente. Então, como a PG é crescente, a razão é maior do que 0. Então, eu não posso usar a razão menos 2 aqui, ó, a razão negativa. Eu vou ter que usar só a positiva. Então, a minha razão vai ser igual a 2. Tá? Ó, a razão vai ser igual a 2.
Em seguida, eu vou escrever o terceiro termo em função do primeiro. Por quê? Porque eu preciso achar o A1 para eu poder achar os outros termos, né? Porque o A2, por exemplo, ele é igual ao A1 vezes a razão. Então eu tenho que ter o primeiro termo para me multiplicar pela razão para mim poder achar os outros assim sucessivamente, tá? Então, ó, eu vou ter que o A3 é igual ao A1 vezes a razão vezes a razão. Por que que apareceu duas razões aqui, né, ó? Por que que A3 é igual a 1 vezes a razão elevado ao quadrado? Porque é sempre o expoente que eu coloco na minha razão é sempre 1 a menos do que o índice, né, do que o elemento. Aqui eu estou querendo achar o elemento A3. Então, A3 é igual a 1 vezes a razão elevada ao quadrado. O índice é sempre o expoente aqui da razão é sempre um número a menos que o índice do meu termo, tá? Escrevi isso para mim poder achar o A1. Agora eu tenho o valor de A3, né, ó, que o enunciado do exercício deu, que é 8. Então eu venho aqui e substituo o A3 por 8. O A1 eu quero descobrir, a razão vale 2. Então eu vim aqui, ó, e substituir a razão por 2. 2 elevado ao quadrado, né, ó, porque o quadrado aqui eu tenho que botar também. 2 elevado ao quadrado deu 4. Então ficou 8 igual a 1 vezes o 4. Como esse 4 está multiplicando o A1, ele vai passar para o lado do 8 dividindo. Então vai ficar A1 igual a 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. Então o primeiro termo vale 2. Então, os 6 primeiros termos dessa PG são nesta ordem que eu escrevi aqui: 2, 4, 8, 16, 32, 64. Por quê? O primeiro termo vale 2. Eu descobri aqui, ó. O primeiro termo vale 2. O segundo termo, que é o 4, é o A1 vezes a razão. A1 vezes a razão é 2. O A1 é 2. 2 vezes 2 dá 4. Certo? O A3, o A4, o A5 eu vou descobrindo sempre multiplicando o antecessor por 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 dá 64. Eu obtenho os próximos termos da PG multiplicando o antecessor pela razão, que é justamente o que a gente vem discutindo e o que eu venho mostrando em todas as aulas, ó. Eu escrevo o A2 como sendo o A1 vezes a razão. Né, ó, eu escrevo o A2 como sendo o A1 vezes a razão. Eu escrevo o A3 como sendo o A2 vezes a razão. Não é? Eu escrevo o A4 como sendo o A3 vezes a razão. Isso aqui, ó, a gente já vem discutindo em todas as aulas, né? A gente estava fazendo sempre da forma genérica para a gente chegar a um momento da gente aplicar esses conceitos num exercício teórico, que nem esse daqui que a gente está fazendo agora, tá? Outra coisa que eu gosto muito de fazer com vocês é sempre comparar os exercícios, né? Ó, se você vê aquele primeiro exercício ali, ele pedia para determinar a razão da PG. A gente tinha que determinar a razão, né? E aí a gente escreveu os termos em função de outros, né? Em função de termos que a gente tinha lá no enunciado, para poder desenvolver um sistema e chegar na razão. Esse exercício é o exercício do vídeo anterior, da parte 1. Esse aqui é o exercício da parte 2, né? Ó, então, se você ver ali, ele pediu para escrever alguns termos nesse exercício aqui, 6 termos da PG constante. Então ali ele pediu para determinar só a razão, né? Ó, que a gente teve que fazer uma conta muito maior, um bem bolado muito maior, escrever sempre ali a gente escreveu todos os termos que a gente tinha ali, né? Ó, o A2, o A3, o A4 e o A5, todos em função do A1, né? Para a gente poder descobrir a nossa razão. A gente fez uma conta muito maior. Aqui não, aqui já foi mais fácil de eu conseguir descobrir a razão, né? Eu escrevi ali em função dos termos que eu tinha o resultado, descobri a razão, descobri o A1 e com isso consegui descobrir os termos da PG, certo? É isso aí.